Olá, queridas, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Que bênção, né? Estamos aqui mais uma vez para compartilhar a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Eu gostaria antes de falar um pouquinho a respeito, de Timóteo. Eu vou ler. Ele era um jovem, ele era líder, missionário, natural de Listra, que hoje é a Turquia. Ele era filho de pai grego e de uma mãe piedosa judia e cristã, chamada Eunice. E ele foi instruído sobre a lei e os profetas. O Antigo Testamento judaico, né? Em 2 a Timóteo, capítulo 1, versículo 5 e capítulo 3, versículo 15, a gente vai ver essa menção. Através dessas leituras, nós vemos que Paulo foi o instrumento usado por Deus para levar ao coração de Timóteo o Evangelho. Durante a primeira visita de Paulo a Listra, Paulo já conectou com Timóteo. E aí eles começam ali um discipulado, um trâmite, né, uma conexão cristã entre os dois. Vou dizer uma compatibilidade, né? Eles se deram bem, né? Tiveram um ótimo relacionamento. E a gente vê um resultado excelente sobre isso tudo. E eu gostaria de ler o capítulo 2 de 1 Timóteo, que fala sobre adoração e intercessão. Aqui o apóstolo Paulo, ele dando instruções ao amado Timóteo. Nós temos aqui vários tópicos, eu quero ler primeiro. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheias do pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre o ser humano e Cristo Jesus. Ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho a seu próprio tempo. Afirmo-vos a verdade e não minto, ao declarar que para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. E aqui ele dá algumas recomendações, eu quero um pouco falar sobre isso, depois a gente continua a leitura. Paulo aqui, nesse primeiro tópico, ele diz para a gente fazer súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de si próprio? Não. Em favor dos outros. E ele diz de todas as pessoas. E não é somente uma oração simples. Aqui começa dizendo que é súplica. Suplicar é clamar, é amar. Não tem como eu orar por alguém, suplicar por alguém, se primeiro não tiver dentro de mim esse amor pelo ser humano. Então eu tenho que ter o amor que Jesus teve pela raça humana, né? Por todos nós, e por isso nós estamos aqui hoje. Deus amou tanto, que deu o seu filho. E hoje ele quer que nós amemos
o ser humano, as pessoas que estão à nossa volta, aquelas que não estão, aquelas que são amigas, aquelas que são inimigas, pelos reis, sejam eles bons, sejam eles maus. Ele quer que nós venhamos a ter súplicas dentro de nós, a fazer orações e intercessões a favor de todas essas pessoas. E só o amor de Jesus é capaz de gerar isso dentro de nós. E como ele sabia que Timóteo já tinha esse amor dentro dele, ele envia Timóteo para levar essas recomendações para a igreja de Éfeso. E qual é o resultado disso? Deus, ele sempre nos presenteia sobre aquilo que nós cumprimos sobre os seus mandamentos. Ele fala assim, olha, quando vocês fizerem essas súplicas, essas orações, essas intercessões pelos outros, você vai ter uma vida tranquila e uma vida pacífica, com toda piedade e dignidade. Qual é o desejo do coração de Deus? Olha no versículo 4. O qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. No 5, porque há um só Deus e mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Ele se entregou em resgate de todas essas pessoas. E agora eu preciso ser também um instrumento nas mãos do Senhor para orar, suplicar, interceder por essas pessoas. Amém? Então, se o Senhor entregou o seu Filho que se entregou por nós, agora nós temos que também nos dedicar a todo ser humano, para que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos através da palavra do Senhor Jesus Cristo. E Paulo, aqui, cheio do Espírito Santo de Deus, ele diz ser designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Paulo está dizendo, eu estou falando a verdade, eu não minto. Eu não estou buscando para o meu próprio interesse, mas pelo interesse do meu próximo. E nós vamos para o segundo tópico aqui no versículo 8, que diz uma recomendação aos homens. Portanto, determino que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Não que as mulheres não devessem orar, mas esse encargo aqui, esse sacerdócio, Deus destinou ao homem, que ele ore em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Essa é a plena vontade de Deus para o homem, para o sacerdote do lar, para o homem de Deus. Amém? E nós também vemos aqui o terceiro tópico, é uma recomendação a nós, mulheres. Eu fiquei atenta aqui, que a recomendação para os homens foi um versículo. Para nós, mulheres, foi mais firme. Deus conhece, né? Deus conhece o DNA da mulher, a mulher impulsiva, ativa, a mulher que vai. E nós temos que ter limites. Deus colocou esse limite em nós, porque Ele sabe o que Ele criou. E aqui diz assim, semelhantemente, eu coloquei aqui como sendo terceiro tópico, recomendo que as mulheres se vistam com decência, modéstia, discrição, não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com roupas muito caras, mas que se vistam de boas obras, como convém a mulheres que professam servir ao Senhor. Muita gente fala que Paulo é machista, né? Paulo não está aqui sendo machista. Primeiro que ele está sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E o que o Senhor está dizendo a nós, mulheres, é que nós venhamos nos vestir com decência,
com modéstia e discrição. A nossa vestimenta fala muito sobre nós, sobre o nosso comportamento, como nós pensamos, né? Demonstra muito fala muito sobre a nossa identidade. Então, quando eu me valorizo, quando eu quero agradar ao Senhor, eu tenho que vestir com modéstia. Eu andar na moda e não deixar que a moda me leve. Amém? Que nós venhamos usar essa moda e não ser usada pela moda. Porque tem moda que não cabe a nós, mulheres cristãs, a nós, mulheres que professamos o reino de Deus e a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, que sempre nós venhamos ter um bom senso, que sejamos femininas, que sejamos delicadas, sensíveis e pessoas simples. Viver em contraste com o sistema propagado pelo mundo. No sistema mundano, sempre envolve luxo, exibicionismo, sensualidade apelativa e falsidade. Podemos ler lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4, para podermos entender melhor sobre isso. Mas que nós, olha o que diz aqui no versículo, acho que o 11, né? 10. Mas que se vistam de boas obras, como convém a mulheres que professam servir ao Senhor. Mas que nós venhamos nos vestir de boas obras. Isso é lindo. Ser uma mulher de Deus, uma mulher com bom senso, uma mulher simples, elegante, amável, com semblante amável. É tudo que o Senhor quer para nós e quer de nós. Esse foi a letra A, né? Eu vou colocar aqui agora a letra B. Que a mulher aprenda em silêncio e com reverência. Está no versículo 11. A mulher deve aprender em silêncio com toda reverência. E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o homem. Esteja, portanto, em silêncio. Porque Adão foi criado primeiro e Eva depois. E mais, Adão não foi enganado, mas a mulher é que foi enganada e caiu em transgressão. É aquilo que eu disse, né? Deus conhece bem a mulher que ele criou. Nosso DNA, como nós somos, né? E às vezes a gente sai do controle do Espírito Santo de Deus. Então, Paulo refere-se aqui à vontade ideal do Senhor. Desde a criação, Deus quis que nós estivéssemos sobre a autoridade do homem, para que estivéssemos guardadas. Não é sermos abusadas, desprezadas, maltratadas, não, muito pelo contrário. Mais embaixo que nós vamos ver que o homem deve amar a sua mulher como Cristo ama a igreja. Cuidar de sua mulher como Cristo cuida da igreja. E eu quero ler aqui a anotação que eu fiz. Que a autoridade esteja sempre sobre o homem. A mulher foi criada para respeitar, ajudar e cooperar com seus maridos. Os homens para amar suas esposas como Cristo ama a igreja. Gente, se isso acontecer, é lindo, é perfeito. Então, essa carta, que é endereçada aos Éfesos, que é a igreja de Efésios, porque nesses dias aqui, as mulheres de Éfesos estavam sendo influenciadas pelos pensamentos pagãos que permeava a cultura helênica daqueles dias. Tornaram-se pessoas autoritárias e tiranas. A sociedade grega vivia em
termos práticos, sob um sistema matriarcal, ou seja, a mulher mandava. As mulheres mandavam na família e ditavam o que seus maridos deveriam ou não fazer. Isso está totalmente fora dos princípios, dos padrões criados lá em Gênesis capítulo 2, capítulo 3. Você pode ler para você entender melhor, Deus falar com você, o Espírito Santo falar com você. E aí nós encerramos esse capítulo 2 com Paulo dizendo assim: Contudo, a mulher será restaurada, dando à luz filhos, desde que permaneçam na fé, no amor, na santidade, com bom senso. Então, que a mulher seja restaurada, ou seja, que ela se entregue plenamente ao amor e à autoridade do Espírito Santo em Cristo Jesus e, portanto, se realize na sua missão de ser esposa, mãe e administradora do lar. Este é o chamado para nós mulheres. Agora, isso impede que eu trabalhe, que eu ensine, que eu seja professora, que eu evangelize, que eu leia a Bíblia, que eu pregue. Não! Aqui está falando do princípio. Essas outras coisas são complementos, desde que eu não estou deixando o meu esposo a ver navios, né? Vamos usar esse ditado. Desde que eu não estou deixando a minha casa de qualquer forma, que eu esteja administrando a minha casa, que eu esteja dando atenção para o meu esposo, que eu esteja cuidando bem de mim, dos meus filhos, eu sou livre para fazer outras tarefas. Já viu aquilo que diz, né, aquele ditado, tudo em exagero estraga. Então, assim, nós temos que fazer tudo com bom senso e moderação. Sempre estar sendo guiadas pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque a partir do momento que nós nos sujeitamos, nos submetemos ao Espírito Santo de Deus, ele vai nos direcionar. E isso está falando às mulheres casadas, a você que quer servir ao Senhor, seguir sua vida se dedicando somente ao Senhor, que não se case, esteja solteira, ou que o seu esposo sempre esteja ali, lado a lado com você, te apoiando, te direcionando. A mulher não pode tomar frente da casa, nem da igreja, nem das coisas do Senhor. Ela precisa estar submetida à autoridade do seu esposo, do seu marido. Amém? Espero que vocês tenham entendido. Eu desejo um coração cheio do Espírito Santo, quebrantado, desarmado para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e que Deus abençoe cada um de nós. Amém? Um beijo bem grande no coração de vocês.